Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 3. A apostasia precederá a vinda do Senhor. Sexta-feira. Ler com oração Daniel capítulo 7, versículo 25, parte A, que diz: O anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. O pós-modernismo é contrário à lei de Deus. O esforço de Satanás hoje é para mover as sociedades a fim de retirar delas todos os princípios éticos e morais relacionados com a palavra de Deus. Esse movimento ganhou força a partir do pensamento de alguns filósofos que passaram a questionar a ideia de uma verdade única no universo. Eles deram origem ao pensamento pós-moderno. Entre eles se destaca Friedrich Nietzsche, 1844-1900, um filósofo que criticava a doutrina de Platão e do cristianismo por conceberem um mundo além do mundo material. De fato, nós almejamos uma pátria celestial, mas esse filósofo quis derrubar isso com seus pensamentos. Ele também afirmava que os valores, tanto o bem como a verdade, não são absolutos, eternos, universais ou imutáveis, uma vez que tudo isso deve ser relativizado. Essa filosofia começou a influenciar o século XX e o século em que vivemos. Uma de suas frases mais conhecidas, Deus está morto, convidava as pessoas a questionar a existência de Deus e seus valores absolutos. Querido leitor, não pense que vamos viver sempre bem, pois antes da vinda do Senhor, os tempos serão cada vez mais difíceis. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo advertiu-nos: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, aquele que não mais tem afeições humanas, implacáveis, caluniadores, falam mal de qualquer pessoa, inclusive de autoridades, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Nestes tempos finais, os homens viverão totalmente livres da lei de Deus, livres de restrições, cada um vivendo o que é melhor para si, não o que é melhor para a coletividade. Esses tempos vão provar nossa fé. Por isso, nossa preocupação com essas palavras é alertar cada um a não viver desapercebidamente. Vamos preparar-nos para a vinda do Senhor. Apresento a seguir um breve resumo das principais características do pós-modernismo. Elas nos ajudarão a compreender como Satanás tem conduzido as nações com o objetivo de retirar da sociedade todas as referências e princípios da palavra de Deus. Primeiro, secularismo. Ideologia que prega que a religião deve perder sua influência sobre as mais variadas esferas da vida social. Por exemplo, para um Estado secular, pouco importa o que a Bíblia diz acerca do casamento. Mesmo que não seja aceitável diante de Deus, acontecerá segundo o desejo e a vontade do cidadão. Esse é o movimento do mistério da iniquidade que opera para tirar a lei de Deus da sociedade, pois é exatamente isso que detém o anticristo. Segundo, relativismo. Rejeita qualquer critério universal de valores,
Prega que não existe verdade absoluta e assim a sociedade perde suas referências. Sabemos que nossa referência é a verdade, a palavra de Deus. Deus é a verdade. Jesus disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." João 14:6. E em vários lugares da Bíblia ouvimos falar sobre o Deus verdadeiro. Os tessalonicenses deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é a verdade imutável, permanente, constante. Mas o pós-modernismo quer derrubar esse conceito, pregando que não existe verdade absoluta. Nesse caso, cada um poderá fazer o que quiser, porque as verdades poderão ser distorcidas do jeito que o indivíduo quiser. Além disso, você será criticado quando defender que crê no Deus que está na Bíblia. Terceiro, imediatismo. Defende que tudo tem de ser aqui e agora. Os filhos hoje são criados para não esperar. Para muitos não importa a ética, nem mesmo se o que farão prejudicará outras pessoas. Uma pessoa assim busca a própria felicidade e prazer a qualquer custo. Quarto, individualismo. O individualismo passa a ser mais importante que o coletivo. Ele é tomado de egoísmo e faz o que lhe for melhor, não se importando com o que for melhor para os outros. Quinto, pluralismo. Defende o reconhecimento da diversidade de crenças com seus sistemas políticos, sociais e religiosos, tomando-os como iguais em direitos e importância. Numa sociedade pluralista, os cristãos são criticados quando afirmam crer somente na palavra de Deus. Isso chega a ser ofensivo para algumas pessoas. O pós-modernismo quer derrubar todos os pilares da palavra de Deus, retirando das nações os princípios de suas culturas baseados na herança judaico-cristã, em especial naquilo que a palavra de Deus afirma acerca de fé, família e trabalho. O pós-modernismo faz parte do mistério da iniquidade e visa retirar esses laços que ainda detêm o aparecimento do anticristo. O objetivo desta palavra é alertar-nos e encorajar-nos a estar cada vez mais fundamentados na palavra e não renunciar à nossa fé. Não desanimemos, queridos irmãos. Deus é conosco. Pergunta de hoje: quais dessas características do pós-modernismo podem influenciar sua vida? O que fazer para que isso não aconteça? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.